Muito bem, prezados ouvintes, para finalizar o nosso programa, nós temos aqui em nossos estúdios do Centro de Pesquisa Profético um professor de cultura hebraica. Shalom, professor. Shalom. Nós queremos apresentar alguns aspectos importantes ao professor, qual nós apresentamos aos nossos queridos telespectadores. Por que desta confusão toda? O porquê que a Trindade entrou dentro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós temos uma declaração da própria Bíblia, nós temos aqui em mãos a Bíblia Thompson. E a Bíblia Thompson, esta Bíblia, ela mesmo confessa os próprios tradutores na página 1377, né? E também na página 1378, vejamos no último parágrafo aqui, na primeira parte desta Bíblia, o que diz que a Bíblia de Jerônimo ficou conhecida por Vulgata, sendo hoje usada pela Igreja Católica Romana como a autêntica versão das Sagradas Escrituras. E eles aqui confessam, apesar que muitos eruditos a acharem pobre e até acusarem de cometer falhas gravíssimas. Sim, prezados ouvintes, prezados telespectadores, o problema é que nós não estamos trazendo confusão para você. Nós queremos tirar você desta confusão. E isso é enfatizado pela própria Bíblia na página 1378, exatamente na segunda parte, no terceiro parágrafo, quando diz: milhares de erros foram detectados no Novo Testamento Almeida. Muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto em português. E veja que no parágrafo seguinte diz: o próprio Almeida identificou mais 2000 erros nesta tradução e colocou mais erros ainda. Como vocês sabem, a Bíblia, como nós temos hoje, é uma Bíblia que está com muitos textos adulterados. Aproximadamente foi constatado pelos rabinos de Israel que existem hoje nas Escrituras Sagradas da Vulgata, que hoje o mundo inteiro, todas as versões que nós temos na atualidade, tem a sua base, a sua pedra angular nesta Bíblia chamada Vulgata. É interessante que foi colocado em evidência que existem aproximadamente 52.000 adulterações. Nós vamos citar para vocês alguma dessas adulterações. Por exemplo, nós temos aqui a primeira coisa importante, prezado telespectador, é a questão da palavra Novo Testamento. Né, professor? A palavra Novo Testamento, por exemplo, não existe no hebraico. A expressão Novo Testamento foi colocada pelo imperador romano, pagão, chamado de Adrianos, no ano 130, exatamente para dar uma evidência de que não precisa mais guardar a Torá, não precisa mais guardar aquilo que é de judeu, aquilo que é do velho. Então ele chamou o Velho Testamento, ele deu então nova luz, dizendo Novo Testamento, e começou a mudar as palavras da Bíblia. Exatamente, nós temos aqui o professor de cultura hebraica que está conosco e vai nos apresentar alguns aspectos destas mudanças. Shalom, professor. Shalom. A escritura hebraica ela é interessante na sua história. Nós temos, teologicamente falando, a primeira versão que foi traduzida para o grego, conhecida como Septuaginta. Depois, historicamente, temos uma segunda versão chamada de Vulgata Latina, que seria uma tradução para a língua latina. Já na primeira versão, na Septuaginta, encontramos diversos equívocos ali escritos, né, em relação às escrituras originais. Na segunda versão da Vulgata Latina, a situação piorou ainda mais. O termo Brit Hadashah, em hipótese alguma, poderia ser traduzido como Novo Testamento, pois o termo Brit Hadashah, no hebraico, significa renovação da aliança. Brit, aliança, Hadashah, renovação.
Muito bem. E interessante, professor, que muitos acham que o Novo Testamento foi escrito, que na realidade no Novo Testamento, como você acaba de dizer, e é realidade, a aliança renovada, isso não veio fazer com que o Messias, o Mashiach de Israel, mudasse. Ele não veio, por exemplo, em Matitiahu, que eles chamam de Mateus, lá em Matitiahu 5,17, a expressão aramaica ali do texto está escrito que eu não vim destruir a Torá. É assim que está no original, telespectador. E nem os profetas. Mas eu vim para cumprir. Ou seja, o texto aramaico tem esse termo. Eu não vim destruir a Torá, mas eu vim levá-los, vocês, a cumprir a Torá. Quer dizer, o que o Eterno enfatiza através do Mashiach é que ele não veio para dar uma outra lei, uma outra nomos, mas ele veio verdadeiramente para dar a mesma aliança, ou seja, renovou aquela aliança com aquela mulher antiga que era a Torá. O Eterno não tem uma outra Torá, então é isso que Yeshua, o Mashiach de Israel, veio fazer, levar avante o casamento que foi partido para que continue na renovação da aliança, esse casamento fosse reatado novamente. Por exemplo, eles dizem que este Novo Testamento, a renovação da aliança, foi feita em grego. Nós podemos perceber que, na realidade, isso não é verdade, né? Verdade. Os princípios do Torá, eles são eternos, absolutos e imutáveis. Quem vê o Torá sendo entregue a Moshe ali no Monte Sinai ainda não tem uma compreensão muito ampla, né, do contexto e significado do que é o Torá. O Torá, e com os seus princípios, eles são eternos, eles existem antes da fundação do mundo. E foi revelado não só para o povo hebreu, mas como para a humanidade. Então esses princípios, eles são imutáveis, eles não são sucessíveis de mudança. O que aconteceu é que durante a história do povo hebreu, alguns reis, né, de Israel, eles mudaram os princípios fundamentais do Torá. Isso foi profetizado nos Salmos. No Salmos capítulo 11, versículo 3, diz: destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Ou como se poderá fazer justiça? Então, em Iniahu 31, o Hashem chama o seu profeta e diz que fará um concerto com a casa de Israel, né? E a cláusula de contingência fundamental e importante para esse novo concerto, ou para a renovação desse concerto, será colocar o Torá na sua mente e escrever no teu coração. Desta maneira, de hipótese alguma, o Torá pode ser abolido ou destruído, pois os seus princípios são eternos, absolutos e imutáveis. Por exemplo, nós temos aqui mais o próprio livro de Armindo de Abreu, O Poder Secreto, professor. Ele fala aqui dentro do seu livro, é impressionante, e é um dos maiores pesquisadores brasileiros no contexto de cultura profética, hebraica e histórica. Ele diz o seguinte, que existem mais de 80 evangelhos, ou seja, na verdade, existiram aproximadamente 360 evangelhos que hoje desapareceram. Estes evangelhos não existem mais. Roma, a igreja romana, ela escondeu esses evangelhos e colocou o bispo Irineu, pela supersticioso, ele acreditava 4 pontos cardeais da terra, acreditava tudo em 4, e então escolheu 4 evangelhos para entrar aqui em evidência. Ou seja, eles manipularam a Bíblia. Nas próprias palavras do historiador Armindo de Abreu, ele diz, a Bíblia tal conhecemos hoje foi uma colagem composta pelo imperador romano Constantino, que foi pagão a vida inteira e batizado somente na sua morte. Na página 304 ele diz, Constantino mandou fazer uma Bíblia novinha. E a Bíblia de Constantino, na página 305, ele continua, vem sendo considerada como a verdadeira Sagrada Escritura há milênios. E não há ninguém, interessante que eu achei essa expressão do Armindo de Abreu, é muito importante. Ele disse, abre aspas, não há ninguém mais doutrinado
do que o doutrinador. Quer dizer, prezado telespectador, que a Bíblia que você usa hoje, esta Bíblia que o povo diz, a Bíblia Almeida, a Bíblia dos crentes, a Bíblia do católico, ambos, apesar que a Bíblia católica tem 8 livros a mais, que eles chamam de apócrifos, mas ambos tiveram a mesma fonte, ambos tiveram a mesma raiz, ambos nasceram de um mesmo ramo, da Vulgata, nasceram ali de Jerônimo, prezado telespectador. Uma Bíblia altamente adulterada. Um exemplo técnico disso é exatamente a Bíblia Viva. Esta Bíblia, no ano 2000, foi entregue aproximadamente com diversos outros nomes, não precisa ser o nome Bíblia Viva propriamente dito. Esta Bíblia foi entregue 2 milhões, gratuitamente essas Bíblias foram entregues pelas mãos dos padres. E esta Bíblia eu chamo de a Bíblia Satânica. Esta é a Bíblia Satânica. Você quer uma prova de que esta Bíblia é satânica? Eu só vou ler 2 versículos desta Bíblia para vocês verem a tendenciosidade, as mudanças descaradas que eles fizeram dentro das Escrituras. Vejamos o texto, por exemplo. Eu vou pedir ao professor que, por gentileza, abra aí em Lucas 23, versículo 56. Então, você, querido, está nos ouvindo, abra também a sua Bíblia em Lucas, exatamente em Lucas 23, versículo 56. Vamos ler primeiro na Vulgata. Veja as mudanças. Ela começou naquele período, mas as mudanças, ela é contínua. Elas se processaram ao longo de 2000 anos até chegar em nossas mãos. Houve época que a Bíblia era proibida. Era tida como o livro do diabo, o livro da capa preta. E fazia pouco tempo, faz 200 anos, que a Bíblia não poderia ser lida por ninguém, a custo de perder a sua própria vida. Então estas mudanças começaram a ser descobertas a partir de 1798, quando o Papa foi preso. E quando ele morreu no exílio, quando Napoleão Bonaparte mandou Berthier prender o Papa, e é exatamente aí a liberdade em todos os sentidos, medicina, religião, ciência, tecnologia, indústria, começou a se desenvolver a partir daí. Então a Bíblia começou a ser estudada. O Daniel fala muito bem sobre isso no seu capítulo 12, quando ele disse: a ciência se multiplicará e procurarão saber multiplicar o conhecimento da ciência. Por exemplo, nós temos aqui, para vocês verem, uma Bíblia atual que foi entregue no Jubileu do ano 2000 pelo Papa João Paulo II, no capítulo 23, 56. Vamos ver, o professor vai ler para vocês. Lucas 23, versos 56. E em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito. Muito bem. Veja agora nesta Bíblia satânica. Vocês vão ver como é que está o versículo 23:56, exatamente diz o seguinte. Eu vou ler para vocês, que coisa terrível, prezados telespectadores, diz o seguinte. Lucas 23:56, exatamente diz o seguinte. Vejamos aqui. Dali elas foram para casa e prepararam perfume para embalsamar o corpo. Mas na hora que terminaram já era sábado. Portanto descansaram todo aquele dia, conforme o mandamento da lei dos judeus. Olha que coisa terrível. Conforme o mandamento da lei dos judeus. Olha a mudança aqui bem clara. Foi dada desta Bíblia aqui 2 milhões de graça para o povo. O doutrinador doutrinando as mentes, mudando a consciência. Quer ver outro versículo? Eu te cito mais de 1000 aqui, mas eu vou te dar só 2, só para você sentir o impacto que esta Bíblia é satânica. Vamos ver outro? Atos 17, versículo 2. Abra em sua Bíblia, Atos 17, versículo 2, meu prezado telespectador. Exatamente, nós temos uma outra coisa terrível. Vamos ver. Atos 17, versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras. Muito bem.